a cura de um paralítico de Betesda, amém? João capítulo 5, verso 1, diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, era sábado, e não é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. E perguntaram-lhes, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus lhe havia retirado em razão daquele lugar ver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Graças e louvado seja Deus. Aqui nós vemos Jesus indo para uma festa em Jerusalém. E agora, como a missão dele não era festa, era cuidar da obra, era fazer a vontade do Pai. Jesus tinha fome e tinha sede, não era de festa, mas ele tinha fome e sede de fazer a obra. Porque o desejo do Pai é que ele socorresse os necessitados, os aflitos. E agora vejo que em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreus Betesda, o qual já li, tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas.
Agora até parece que eu vejo aquela cena, porque realmente eram muitas pessoas que se dirigiam para aquele lugar. Era como se fosse um hospital público da cidade, porque muitas pessoas se dirigiam. Imagina a fila que era, porque eles tinham uma crença, eles acreditavam que realmente, quando as águas do tanque de Betesda eram agitadas, eles acreditavam que um anjo descia e qualquer pessoa que descesse as águas era curado de qualquer enfermidade. A notícia deve ter se espalhado por todas as regiões, províncias. E agora começa a chegar pessoas cegas, coxos, aleijados, paralíticos, toda espécie de enfermidade. Eu imagino quantos dias alguém numa fila esperando a hora, a sua vez. Porque a hora, porque era grande, era enorme a multidão. Quantas pessoas dormiam na fila esperando, dia e noite, porque eles queriam ser libertos. E quem que não quer ser liberto? E quem que não quer ser curado? Todos nós temos e anelamos cada dia sermos curados, tanto no sentido espiritual como físico. Porque existe nos dias de hoje muitas pessoas enfermas, muitas pessoas enfermas no sentido espiritual, pessoas que não conseguem enxergar a verdade, pessoas que não conseguem ver e acreditar que Jesus é o único que salva, que Jesus é o único que liberta, que Jesus é o único que leva o homem para os céus. Muitas pessoas estão mergulhando no mar da incredulidade. É lamentável, é triste e é doloroso, mas essa é a realidade. Pessoas intelectuais, pessoas cultas, sábias, entendidas, mas que estão cegas espiritualmente, não conseguem olhar para a palavra, mas olha para uma palavra distorcida e mergulha, repito mais uma vez, no mar da incredulidade, no mar realmente da idolatria. Mas graças e louvado seja Deus por Jesus que nos dá vitória. Somos nós os privilegiados nesta noite, porque nós éramos, mas hoje não somos mais. Éramos pessoas que não entendíamos também, mas o Senhor tirou realmente dos nossos olhos aquilo que atrapalhava a nossa visão. Nós tínhamos realmente maus costumes, mas hoje não temos mais. Éramos, mas hoje não somos mais. Eram homens realmente que não acreditavam por não conhecer, mas hoje conhecemos. E quantas pessoas detratoras, quantas pessoas perversas, que andam zombando da palavra de Deus. Mas graças a Deus, eu repito mais uma vez, glorifique a Deus, porque você é uma premiada, você é uma pessoa agraciada, você é uma pessoa escolhida. O Senhor diz, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Deus nos escolheu entre uma multidão de homens e de mulheres sábias e intelectuais, promotores, advogados, presidentes, realmente
em meio de tantas pessoas super intelectuais, mas escolheu a você, escolheu a mim, que entendemos agora que Jesus realmente é a única solução. Jesus é a única solução para o homem. Este rapaz, jovem, na sua juventude, ele ficou enfermo. E vocês viram que no versículo 14 do capítulo 5, qual eu li, diz assim: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. O que era a enfermidade deste rapaz? O diagnóstico deste rapaz não era nada mais e nada menos do que algo chamado pecado. Mas Jesus viu que realmente ele estava colhendo aquilo que ele tinha plantado na sua juventude. Ele tinha, porque é a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. O que é que eu estou plantando? O que é você, meu jovem, minha jovem, com muito carinho, com muito amor, eu pergunto: o que é que você está plantando para colher no futuro? Esse rapaz, na sua juventude, via realmente a sua juventude abençoada, mas mergulhava no pecado. Forte, sadio, perfeito. Vamos curtir. Vamos fazer. Não tem problema, isso não tem nada não. Aquele tem um hino que diz assim: não tem nada não. Amém? Não tem nada não. E começou a acreditar desta forma. Aí veio as consequências. Aí ele colheu que uma enfermidade. Ele ficou paralítico. Ele ficou atrofiado. Ele ficou em cima de uma cama. E agora, como que esse homem chegou naquele lugar? Não se diz, mas ele chegou naquela fila. Por certo, alguém deixou ele e foi embora. Disse: eu já fiz a minha parte. Deixei você aqui na fila da cura, na fila da libertação. Agora é você e Deus. Só que aquele rapaz não podia, não tinha condições de se locomover. E de repente agora, segundo a fé deles, segundo o que eles acreditavam, que o tanque era agitado, a água era agitada, o anjo descia. E quando eles viam o anjo descer, alguém já mergulhava. Você entendeu? Na água, naquele tanque. E era curado. E agora veja só, chegou a vez desse moço. Mas você sabe, se demorar muito, a pessoa, infelizmente é difícil a pessoa hoje. Chegou a minha vez, ele não quer ir, ele não pode ir, fica aí, tudo bem, e eu vou. E nunca chegava a vez dele, porque ele não conseguia descer ou mergulhar no tanque. Não conseguia. E ficou sempre por último, ficando. E a fila está andando e ele fica para trás. E ninguém teve audácia ou a coragem de pegar esse moço e até mesmo jogar na água lá. Ninguém. Não tinha família. Cadê os pais desse moço? Cadê a família deste moço? Cadê a mãe deste moço? Cadê o pai deste moço? Ninguém. Ninguém estava lá. Sozinho, abandonado. E o abandono é triste. Esquecido. Enfermo. Padecendo. Perdendo noite de sono, chorando. Talvez passando necessidade. Mas não tinha ninguém que o ajudasse. Agora eu digo: será que o pai era ruim? Será que a mãe era ruim? Quem sou eu para julgar? Porque tem situações
nos dias de hoje que está difícil. Tem jovens que eles mergulham de cabeça nas drogas, nos vícios, nas noitadas, nas festas. Tem jovem que passa 3, 4 dias fora de casa. A mãe fica, se é crente, ela fica orando. Se é católica, fica rezando lá o rosário, dizendo lá para Deus salvar o filho, para Deus livrar o filho. Fica naquele sufoco, porque mãe é mãe, pai é pai, ele chora pelo filho. E agora veja só a situação: 3, 4 dias fora de casa. Tem pai, aliás, tem filhos que chegam numa conclusão que até os pais têm medo dele, porque um filho drogado, não dá para se confiar numa pessoa que está drogada. Já vimos muitos relatos de filho matar o pai, e quando voltar em si, disse: não vi, porque estava todo alucinado através das drogas. Então o pai desanima, porque não tem jeito. Eu tinha um amigo que tinha um filho que ele só vivia fazendo as coisas erradas, e de repente o pai recebia um telefonema da delegacia dizendo: olha, fulano está aqui, é seu filho, ele está aqui, está preso. O pai colocava a mão na cabeça e dizia, e a mãe: meu Deus, o que fazer agora? Saía para ver como é que estava o filho, mas ele ia para a cadeia, e eles gastavam o salário que eles tinham com advogado para tirar o filho da cadeia. Quando o filho saía da cadeia, daí uns dias novamente a notícia: está novamente preso. Já vi caso de pai vender a casa para tirar o filho da prisão. Então é algo que é difícil você entender. É difícil porque, por mais que você luta, mas a pessoa está amarrada pelas obras do mal. Por mais que você lute, mas parece que a pessoa não consegue realmente sair da situação. Por isso que é bom pensar muito antes de entrar para um caminho das drogas, para o caminho dos vícios. Porque o caminho das drogas, o caminho do vício, só termina em 2 lugares: cadeia ou cemitério. E não tem como sair da situação. E esse rapaz sofreu com esse filho. Sofreu, gastou tudo. E tem hora que desanima. E tem hora que dá medo. Dá medo porque o filho se tornou um marginal, se tornou um bandido perigoso, um mafioso. E o pai deixa. Não porque o pai não tem amor, porque ele tem amor à vida dele, porque senão ele está arriscado a qualquer momento morrer ou não. Essa é a verdade. É triste falar isso, mas é a verdade. Agora eu olho para este jovem. Esse jovem que está na fila para mergulhar no tanque de Betesda. Agora, sozinho, repito mais uma vez, sem amigo, e como dizia o meu pai, sem parente e sem aderente. Você entendeu? É uma palavra difícil, né? Sem nada, sozinho, na solidão, jogado. Por causa do quê? Por causa do quê? Por causa que escolheu um caminho errado. Porque não ouviu o conselho do pai. Porque não quis ir para uma igreja, se chegar a Deus, aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Acha que ser crente é cafona, é coisa do passado. Coisa do passado. Mas que infelizmente existe no presente. É uma pessoa ser presa e ser condenada a 70 anos de cadeia.
Eu conheço um jovem que ele foi condenado a 49 anos de cadeia. Depois puxaram a ficha dele, antiga, mais 39 anos. Soma aí para ver. Esse rapaz, ele vai morrer na cadeia, infelizmente. Mesmo que tenha algumas, reduz aí os anos, mas não tem jeito. Essa é a verdade. Por falta de Deus. Por falta de Jesus. Um rapaz está lá ao tanque de Betesda. E ninguém leva no tanque. Ninguém faz nada por ele. A água é agitada. A água é agitada. O anjo chega, segundo a crença deles. E ele continua sofrendo. E Jesus está indo para Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém. Mas, como eu já disse, ele tinha uma missão. Era de socorrer os aflitos. E ele conseguiu distinguir, no meio da multidão, aquele homem, aquele rapaz, com esta situação. 38 anos não são 38 dias ou 38 horas ou semanas. É uma eternidade para quem fica deitado em uma cama, dependendo dos outros para tudo. É triste, irmão, não queira, ó, até pensar nisso aí é difícil, é duro, é cruel. A pessoa depender do outro para tudo. Não pode ir em uma festa, não pode ir em um casamento, não pode ir em uma igreja, não pode fazer nada. E até mesmo para fazer as suas necessidades, precisa que alguém o carregue nos braços. Nos braços. Parou para refletir sobre isso? Vamos agradecer a Deus que somos perfeitos. E aquele rapaz está lá, 38 anos. Mas eu quero vos dizer nesta noite, que nós temos um Deus que é misericordioso. Temos um Deus que é perdão. Temos um Deus que sempre nos dá uma chance. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele olha para aquele jovem, ele olha para a situação dele e Jesus se compadece. Jesus se compadece. Jesus não aguenta ver a situação. E ele pergunta para o paralítico, que estava deitado já há muito tempo. Ele disse: queres ficar são? Agora eu pergunto para vocês, será que Jesus não sabia que ele queria? Claro que Jesus sabia que ele queria. Mas tem coisas que Deus quer ver de nós. Deus quer ouvir da gente. Você está entendendo? Você quer ou não quer? Porque tem gente que não quer, você sabia? Tem gente que não quer, por incrível que pareça, está morrendo. Não. Queres ficar são? Disse o enfermo, respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando as águas é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Que triste, né? Chegou a vez da cura, chegou a vez da libertação, perdeu a vez, porque não tinha ninguém. Irmão, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos de amigos. Você está entendendo? A gente precisa granjear amigo. A gente precisa ser amigo das pessoas. Independente de qualquer coisa, de qualquer posição, ou de emprego, ou sei lá, sabe ou não, seja quem for a pessoa, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas.
Nós precisamos de dar as mãos, porque nós não sabemos no amanhecer do amanhã o que será de nós. Porque na realidade, todos nós estamos sujeitos, somos carne e osso. Se o próprio Jesus passou por um processo difícil, conforme vocês já sabem, imagine nós. Não é porque nós servimos a Deus que nós vamos ficar, irmão, sempre, irmão, leso de algumas coisas. Estamos sujeitos a ficar enfermos, estamos sujeitos a tantas coisas. Mas se nós tivermos Deus como amigo e tivermos os amigos aqui na terra, nós seremos vitoriosos. Uma mão amiga. Guinaldo, eu não posso. Me ajuda. É vergonha? Eu não posso, Ramon. Me ajuda. É vergonha? Tem pessoas que gostam de ser forte, se apresentar forte. Não reconhece que nós temos as nossas limitações. Forte é aquele que tudo pode. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de amigos. Independente do credo religioso das pessoas. Ah, mas o rapaz não tem nada, não tem nada a ver. Eu estava trabalhando uma vez na casa de um doutor. Com muito respeito, eu não estou criticando, mas ele era pai de santo. Eu estava pintando o apartamento. Aí ele foi almoçar. De repente ele liga para mim: Luiz, ô seu Luiz, olha, os meus santinhos aí. Eu falei: fica tranquilo, doutor, seus santos estão tudo protegido aqui. Eu guardei tudo eles aqui e já estou com a banda de pintar aqui a parede e tudo. Irmãos, a gente tem que respeitar as pessoas. E ele disse: olha, rapaz, como você é diferente, você é crente, você não ignorou a minha pessoa. Chamou eu para almoçar na casa dele. Vamos lá almoçar na minha casa? Eu fui. Aí. Irmãos, independente do credo religioso, nós temos que ser amigos, porque Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer, você sabia? O inimigo é Deus que tem controle sobre ele. Certa feita, uma mulher estava passando fome, muita necessidade. E ela começava a orar. E dizia: Senhor, envia alguém para me ajudar, para me mandar uma cesta básica, porque a minha situação está difícil, o senhor sabe. E orava. Aí um macumbeiro ouviu: o seguinte, eu vou dar uma cesta básica para ela. Aí chegou, bateu, ela estava orando, bateu na porta dela, disse aqui, ó. O macumbeiro mandou um rapaz levar a cesta lá. Disse: olha aqui, ó, esta cesta básica para a senhora. Ela ficou tão feliz. E ele disse: sabe quem que mandou para a senhora? Foi um macumbeiro. E ela disse: não tem problema, que quando Deus manda, até o diabo obedece. Você está entendendo? Tudo está nas mãos de Deus. Ele pensou que ela ia ficar derrotada, ia ficar, sabe, constrangida. Não, de jeito nenhum. Ela falou: graças a Deus, glória a Deus, que o meu Deus, quando Ele toca, quando Ele manda, até o diabo obedece. Então tudo está nas mãos do quê? Nas mãos de Deus. Nós precisamos de pessoas. Precisamos cada dia darmos as mãos. Este rapaz estava realmente sem solução. Não tinha mais solução para o seu problema. O seu caso era irreversível. Mas Deus olhou para ele, vendo ele como pecador, vendo ele como uma pessoa que fez as coisas erradas. Mas ele disse: eu creio, a Bíblia não diz, mas no coração de Jesus, o coração de Jesus é grande. E disse: não importa o que você fez, não importa o que você fez, eu te amo, eu te amo, vem aqui. Queres ficar são? Irmãos amados, a realidade é essa.
E quando logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado, e sábado não podia fazer nada, nem caridade, não podia fazer nada, porque havia uma crítica terrível. Mas Jesus, que é o dono, que é Senhor do sábado, é Senhor do domingo, de segunda a sábado, é Senhor do mês, do ano, sabe, Ele faz esse milagre. E Ele respondeu: aquele que me curou, Ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe: pois quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? O que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão que a multidão era grande, era muita gente. Era muita gente. Depois Jesus encontrou ele no templo. Veja só. Que lindo, que maravilhoso. Você está entendendo? Nem tudo está perdido. Olhamos para uma pessoa drogada, olhamos para uma pessoa sem destino, olhamos para a situação irreversível, e a gente diz: olha, isso não tem mais solução. Mas Jesus Cristo, Ele sabe de todas as coisas. Ele dá a mão amiga, Ele dá uma chance. Muitas vezes olhamos para um irmão que por um motivo ou por outro oscilou, por um motivo ou por outro caiu, mas a palavra de Deus diz que o homem cai 7 vezes e o Senhor levantará. E a pessoa vira as costas para a pessoa. Você está entendendo? Diz: esse é um miserável, esse é um perdido, esse já está nas profundezas. E diz aquele palavrão lá do inferno. Diz: esse não tem mais jeito. Mas quem está de pé, tenha cuidado para que não caia, porque muitas pessoas que estão caídas estão se levantando pela misericórdia de Deus. Nós precisamos vigiar e orar, porque estamos sujeitos. Mas se porventura acontecer o cair do homem, mas o levantar de Deus, e tem muitas pessoas prostradas, sem ter força para levantar, vamos dar as mãos para estas pessoas? Vamos dar as mãos? Não vamos julgar, não? Você está entendendo? E eu começo a meditar como é cruel esse mundo. Como que as pessoas elas agem, irmão, com as outras. Acham-se prepotentes, acham-se realmente melhor do que as outras. Pessoa compra uma casa, já muda a pessoa, a personalidade da pessoa. Compra um carro, ela já não é mais aquela pessoa. Uma roupa bonita, parece que muda a pessoa. Irmãos, tudo aqui vai passar. Tudo aqui é passageiro. Roupa, carro, apartamento, dinheiro. É bom dinheiro? É claro que é. Vou falar que é ruim. Seria um ignorante. Dinheiro é bom, mas um dia tudo isso vai ficar aqui. Vai ficar. O carro bonito, o diploma vai ficar, tudo vai ficar. Mas o mais precioso, irmãos, vai subir, que é a nossa alma com Cristo Jesus. Então veja só, Jesus visita o tanque de Betesda. O tanque de Betesda era uma espécie, como eu já disse, de hospital público da cidade, conhecido como Casa de Misericórdia. Abrigava uma multidão de pacientes sem expectativa de cura. Era uma multidão muito grande. O texto é muito chocante. É muito chocante. Ficava deitado uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos. E essa multidão era alimentada como já disse, pela crença de que um anjo descia em algum momento para agitar a água, e a água do tanque, no primeiro que descia, era curado de qualquer enfermidade. Estou só refrisando. Jesus caminhava no meio dessa multidão, e ele conseguiu distinguir esse rapaz.
Você está entendendo? Em primeiro lugar, o divino conhecimento de Jesus. O divino conhecimento de Jesus. Jesus nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe de tudo, até a última hora ele sabe de tudo. O divino conhecimento de Jesus, capítulo 5, verso 6. E vendo deitado e sabendo que vivia assim, havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ficar curado? Jesus distinguiu este enfermo no meio da multidão, e aquele homem era a maquete da desesperança. Aquele homem era a maquete da desesperança. Não tinha mais esperança. Essa é a grande realidade. Ele já não tinha mais sonhos. Sua causa estava realmente totalmente perdida. Não foi ele quem viu Jesus, veja só, mas foi Jesus quem viu ele. Você está entendendo? Foi Jesus quem viu seu passado, sua condição e o seu futuro. Viu que a causa da sua tragédia era o pecado da sua juventude. Eu estou frisando mais uma vez. E viu que ele estava colhendo aquele que ele havia plantado. Viu uma triste história de pecado. Aquele homem não estava apenas preso à sua cama, mas também preso ao seu passado, às suas memórias amargas da sua culpa. Ele diz: pois eu sou culpado. Eu estou nessa situação porque eu sou culpado. Eu estou assim por causa de mim mesmo. Era muito amargo. Ele começava a refletir por causa da minha culpa. Jesus olhou para a mulher samaritana e viu que ela estava vivendo em adultério. Jesus olhou para Zaqueu na árvore e viu que havia sede de Deus no coração dele. Jesus vê tudo. Jesus viu o amor, as riquezas no coração do jovem rico. Viu a hipocrisia nas atitudes dos fariseus. Viu a falsidade e o beijo de Judas Iscariotes. Viu o arrependimento sincero do coração do ladrão da cruz. Jesus vê tudo. Jesus vê tudo. Jesus também está vendo a sua vida. Ele sabe qual é a sua doença. Nada pode ficar oculto aos olhos dele. Tudo está patente aos olhos daquele que nos vê. A menina dos olhos de Deus nos acompanha a todo momento, a todo instante. Não adianta no dia eu dizer: não, Senhor, vai passar. Eu imagino que vai passar o filme, o slide da minha vida, aonde eu pisei, o que eu fiz vai estar registrado. Oh, irmãos, você está entendendo? Não tem como escapar. Não tem como da menina dos olhos de Deus. Jesus também estava vendo a sua vida. Ele sabe qual é a sua doença. Eu repito, nada pode ficar oculto aos olhos dele. Caim tentou fugir de Deus. Acã tentou encobrir o roubo que ele fez, mas não teve jeito. Não tem jeito de esconder de Deus. Não tem jeito de esconder da menina dos olhos de Deus. Eu posso até enganar vocês. Eu posso até enganar o meu pastor. Eu posso até enganar minha esposa, meus pais, meus amigos. Mas Jesus, tudo Ele vê. Ele está vendo. Ele está vendo você, Ele está vendo a minha pessoa. Davi escondeu o seu adultério, mas o Senhor estava vendo.
Jesus sabia que aquele homem estava enfermo e havia 38 anos e conhecia a sua causa e o seu sofrimento. De igual forma, Jesus conhece a sua dor, a sua angústia, o seu vazio, a sua crise. Ele tem nas mãos o diagnóstico da sua vida e da minha vida também. Está tudo nas mãos de Deus. Jesus sabe o quanto tempo você está sofrendo, conhece a sua dor de ser abandonado, de ser abandonado, conhece a dor da desesperança, conhece os sonhos frustrados, conhece a violência do pecado que assola a sua vida, o peso da culpa que esmaga a sua consciência. Esse texto nos mostra que o pecado é maligno, porque este homem está sofrendo por causa do seu pecado. Este homem está sem amigo, sem ajuda, sem esperança. Os anos passaram e ele continuava as suas desventuras, sem nenhum socorro. Sem nenhum socorro. Eu não posso perdoar. Como? Eu não posso perdoar. Você está entendendo? Mas eu fui vítima. Como que eu posso perdoar se eu fui vítima? É essa a mentalidade de muitas pessoas. Se foi alguém que me feriu, se foi alguém que me machucou, como que eu posso perdoar? Mas se esquece que quando a gente perdoa, a gente também é curado, a gente também é livre. Quantas pessoas vivem a vida inteira tocando num assunto que lhe machucou, dorme de noite revoltada e fala, aquilo fica realmente sofrendo a vida inteira, sendo que poderia jogar no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. Eu começo a falar. Desculpe de eu ilustrar a sua pessoa, não é o seu caso. Alex, você fez isso. Alex, você está entendendo? O que custa dizer, Alex? Eu estou perdoando você. Pronto, eu sou curado. Pronto, tirou aquilo da mente. Tira aquilo da mente. O que custa? Um momento diz assim, não, eu sei que o pastor Luiz está errado, mas eu vou perdoar mesmo ele sendo errado. Você está entendendo? Está entendendo? Vou perdoar ele. Vou esquecer. Eu vou esquecer. A mágoa adoece. A falta de perdão torna a vida um inferno. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não ora. Quem não perdoa não adora. Não. De jeito nenhum. Não faz nada. Quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, é entregue às mãos do carrasco de pessoas cruéis. Não espere a pessoa que lhe feriu mudar. Perdoe esta pessoa e seja livre. Amém? Estou já terminando. E eu não posso esquecer. Você está entendendo? Tem que esquecer alguma coisa. Deus tem um lugar específico. Deus tem um lugar específico para colocar as nossas lembranças no mar do esquecimento. Malaquias capítulo 7, verso 19. Esquecer não significa fazer de conta que nada aconteceu. Significa viver além do que aconteceu. Esquecer não é sofrer e nem cobrar mais a pessoa. Cobra mais a dívida da pessoa que o feriu. Perdoar é lembrar sem dor, sem sentir dor. Não importa quanto tempo você está sofrendo. A mulher hemorrágica sofreu 12 anos. Amém? A mulher encurvada andou 18 anos. Porcunda.
Esse homem estava doente há 38 anos. Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus levantou um morto da sepultura. Ele curou a todos. Ele pode curar você. Não importa a gravidade do seu problema. 38 anos de sofrimento. Mas Jesus pergunta: você quer ser curado? Lázaro cheirava mal. Mas Jesus ordenou: vem para fora. Estava no sepulcro. Estava na sepultura. Mas Jesus diz: vem para fora. Vem para fora, Lázaro. E Lázaro foi o quê? Ressuscitado. João capítulo 11, verso 43. Uma ordem para o paralítico: levanta, pega a tua cama e anda. E o homem levantou e ficou curado, e começou a andar. E aquele dia era sábado. Graças e louvado seja Deus. Deus quer nos curar. Deus quer nos curar. Quantas pessoas que estão feridas, quantas pessoas que estão machucadas, quantas pessoas que guardam sentimentos profundos no coração e na alma. Porque infelizmente nos dias de hoje existem homens cruéis, muitas vezes jovens que passaram por um processo de abuso no sentido sexual, que até mesmo abusada pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo avô. É lamentável, não é? Mas existe. Mas existe isso no coração. Existe esse sentimento, esse desgaste, essa dor, essa amargura, que não sai do coração e da alma. Mas o Senhor é que liberta. Mas é o Senhor que é dono de tudo. Ele conhece e sabe a sua necessidade. Não abaixe a cabeça. Levanta. Anda em nome de Jesus em direção daquele que tudo pode. Não perca a esperança. A esperança do verbo esperançar. Não perca a esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa solução. Quantas pessoas, estou terminando, estão na igreja precisando de cura, mas ainda não foram libertas, porque não tiveram a coragem de dizer: eu te perdoo, meu irmão, eu te perdoo, minha irmã. Essa é uma palavra que eu trouxe nessa noite. Talvez você não estava esperando. Eu não tinha outra palavra. Foi essa que o Espírito Santo me colocou nesta noite. Vamos acreditar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem poder de reverter a situação, o caso, a história da sua vida. Plante para colher no futuro algo bom. Pense bem que você está plantando, jovem. Pense bem que você está plantando, minha jovem, meu jovem. Porque o futuro se aproxima. E aquele que semeia, infelizmente é a lei da semeadura. Semeou, tem que colher. Fiquemos de pé agora em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus guarde vocês. Que Deus proteja.